passar uns recadinhos rápidos para quem está aqui já. Eu e o Leandro estamos aí repaginando nossa página, né? Estamos nos acertando, tentando de todas as maneiras trazer um conteúdo cada vez mais prático, mais eficiente, que chegue mais diretamente para vocês. Então, vocês vão ver que está acontecendo algumas mudanças no nosso perfil. E eu vou falar para vocês ficarem ligadinhos, que todo dia vai ter novidade no perfil, tá? Todo dia vai ter informação, todo dia vai estar tendo dicas. Vamos estar trazendo informações sobre contação de história, passando alguma informação, trazendo alguma dica para vocês. Então, fiquem atentos ao perfil aqui do Instagram, ao Facebook, ao YouTube. Quem ainda não nos segue lá no YouTube, tá o link lá na nossa bio do Instagram também. Entra lá, segue a gente em todas as redes, porque às vezes o material das redes às vezes muda um pouquinho. Então, para não perder nada de nenhuma rede, segue a gente em todas as redes aí para ficar atento. A gente está trazendo bastante novidade, né, Lê? Isso aí, galera. Temos bastante novidades. Compartilhamos no nosso Instagram o cronograma certinho. Eu não consegui compartilhar na tela para vocês a agenda, mas depois eu coloco também nos stories, deixo disponibilizado. Mas como que vai ser a nossa programação? Bom, eu vou virar aqui, quem sabe faz ao vivo, tá tudo certo. Ó, não era o que eu queria matar aí. Galera, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vou compartilhar depois com vocês no Store o nosso cronograma. As segundas-feiras a gente sempre vai estar disponibilizando aqui na página cards interativos, cards com dicas, com situações da contação de histórias, para poder realmente ajudar, para vocês poderem salvar esse conteúdo aí e utilizarem no dia a dia de vocês de contação de histórias. São algumas dicas bem práticas. Essa semana nós já compartilhamos uma, então fiquem atentos às nossas redes. Terças-feiras, hoje, excepcionalmente, estamos aqui com a Karen fazendo uma live, né, onde a gente vai compartilhar trajetórias. A partir da semana que vem a gente começa estudo de texto. Então, como que vai funcionar? Se vocês estiverem atentos, se vocês estiverem conosco aqui todas as terças, às 7 horas da noite, vocês saem daqui ao final do mês com uma história pronta no repertório de vocês. Porque a gente vai fazer o estudo detalhadinho. Vamos pegar o texto, ensinar como que se estuda um texto de contação de histórias, as possibilidades de interpretação dessa história, como trabalhar a voz, como trabalhar corpo, montar essa contação e juntos nós teremos aí no final do mês sempre uma história nova. Então participem dessas lives aí que nós teremos ao vivo. Isso se eu descobrir como compartilhar ela, senão vai ser conteúdo gravado. Porque tá uma loucura aqui, tá? Às quartas-feiras tem vídeo de aprofundamento com a Gi. Então, terça-feira vocês estão comigo, na quarta tá com a Gi aprofundando tópicos aí da contação de histórias, enriquecendo mais o conteúdo como contador de história, como professor contador. Às quintas-feiras a gente vai sempre compartilhar um vídeo curtinho de TikTok, de Reels, com situações um pouco mais dinâmico, um pouco mais engraçado, descontraindo, né? Trazendo uma leveza que esse universo da contação de histórias pede. E às sextas nós vamos divulgar as nossas contações de histórias. Então, quem tem criança, adulto, idoso, quem gosta de ouvir histórias, esteja aqui às sextas-feiras com a gente, que sempre vai ter conteúdo de contação de histórias. E aos sábados, a gente ressalta alguns pontos essenciais da contação de histórias aqui no perfil também. Ok? Mas chega de falar da gente, não é mais hora disso, a gente cansou, já sofremos demais com a internet, já sofremos demais com a tecnologia, com o Instagram. Vou sair dessa live, só não vou sair dessa live frustrado porque a Karen vai contar a história pra gente. Porque senão eu ia sair dessa live muito frustrado por não ter conseguido fazer o que eu deveria ter feito. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Karen, para a gente iniciar esse bate-papo, antes desse bate-papo, na realidade, a gente quer ouvir uma história tua, do teu repertório. Então compartilha conosco. Primeiro eu quero dar oi para as meninas, para Melissa e para Sofia, que saíram daqui de casa agora, porque eu cuido delas, né? Saíram daqui de casa agora e foram correndo para assistir a história da Tia Neca, né, meu amor?
E a Dina, o Anderson Guimarães, a galera que eu compartilhei toda essa nossa atividade de hoje, né? Compartilhei nas redes. E o pessoal que está assistindo, valeu, tá? Obrigadão. E eu vou contar uma história que é uma história que eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu sempre digo que eu sou uma contadora fofoqueira. Eu escuto a história e eu conto ela depois. Tem gente que lê, né? Que decora, que cada um tem o seu jeito de contar. E eu sou fofoqueira. Então, uma vez eu fui num seminário de contação de histórias, se eu não me engano, foi em Cachoeirinha. E eu ouvi essa história e eu peguei um papel, assim, na hora e escrevi ligeiro, assim, pra eu não me perder com os principais tópicos dela, né? E aí, para eu não me perder e contando essa história, que eu descobri que eu sei contar histórias. Porque antes, todo mundo sabe, eu morria de medo de contar história, tinha medo das crianças não gostarem, aquela função toda. Mas no momento que essa história chegou em mim, foi a história que fez eu ver que eu sou uma contadora de histórias. Então, eu vou apresentar para vocês a história do meu coração, que é a história do segredo da Frozô. Não podia ser outra história, tinha que ser essa. Então, eu vou apresentar para vocês a Frozô. A Frozô, ela morava em cima de uma caixa, uma floresta, cheia de amigos. Ela tinha vários bichinhos. E o que a gente tem na floresta? A gente tem, vamos lá, Melissa e Sofia, o que a gente tem na floresta? A gente tem girafa, que é o bicho predileto da tia Neca, leão, que mais? Macaco, né? Que mais? Jabuti. Jabuti. Amanhã elas vão me perguntar o que é um jabuti. Então, a Frozô, que morava em cima dessa caixa, e ela morava porque ela tinha um segredo. E ela guardava esse segredo dentro dessa caixa e não mostrava para ninguém. Imagina, elefante, ó. A Melissa e as gurias disseram que tem elefante também. Pode ter elefante também. Elefante. Onça. Olha que legal, isso mesmo. E aí, todo mundo que passava pela Frozô perguntava para ela: ai, Frozô, o que tu tem dentro dessa tua caixa? Ai, que segredo é esse que tu não conta para ninguém? E ela dizia: não posso contar. É um segredo meu e ele tem que ficar guardado dentro dessa caixa. A Frozô, assim como nós, também tem os amigos que são mais chegados, né? A gente tem os amiguinhos que a gente curte mais, né? Então, eu vou mostrar para vocês os amigos da Frozô. A borboleta Gigi, que voava sempre perto da Frozô, sempre tentando descobrir o tal do segredo da Frozô. Tinha a ursinha, Juju, que era tão delicada, tão querida. Ela chegava na Frozô e dizia: tu pode me contar tudo o que tu quiser, minha amiga. Eu tô aqui para te ouvir. Mas não dava certo. Frozô não falava nada. Não dava uma pistinha que fosse. Mas aí tinha o louco do Sapo Léo, né? O sapo sempre vinha muito louco, pulando de um lado para o outro, dava um beijinho na Frozô e perguntava para ela o seu segredo. Nada. E um dia, a Frozô, olhando a tristeza dos seus amigos que queriam muito saber o seu segredo, deixou os 3 melhores amigos dar uma espiadinha na sua caixa. Frozô então desceu da caixa. Sapo Léo já veio, bem louco, querendo olhar o que tinha dentro. As meninas olharam: meu Deus, Sapo, espera a tua vez, primeiro as meninas. Foi, né, meio contrariado, mas saiu de perto. Veio então a Juju. Bem devagarinho,
Me deu mais piada. Ai, Frozô. Ai, que segredo mais lindo esse teu. Mas tá todo mundo curioso, querendo saber o que é que tem dentro da caixa da Frozô. Mas e o que tem dentro da caixa da Frozô? Ih, o que será que tem, gente, dentro da caixa? O que será que tem dentro dessa caixa? E aí, Que a Frozô guarda esse segredo. Que ela abraça e não deixa ninguém saber o que é. Vamos lá. O que O que vocês vocês acham? acham? Pessoal, posta aí nos comentários o que tem dentro da caixa da Frozô. eu acho que deve ter alguma coisa muito gostosa de comer, tem não? Será? Hum... Será que tem coisa de comer? Pirulito? A Rê, Bala? acho que foi de propósito para dar mais suspeito, né, Rê? Pode ser. Mas e aí, Rê? O que que tem dentro da caixa? Um O que espelho. tu acha que tem? Ela falou que tem um espelho. Espelho. Pode ser um espelho, por que não, né? É uma centopeia, ela tem vários pezinhos. De certo, ela quer olhar para ver se tem sapatos bonitos, então ela precisa se olhar no espelho, né? Pode ser um espelho. Quem mais? Oi, Felipe, meu compadre, coisa linda. E aí? Doces. O que tem aqui dentro? Do... Ah, as Tá manas. pensando em O que comida. é doce? A Marta falou que não é de comer. Não é? Ih. Rê, o que pode ser? Para saber, pra gente descobrir o que tem aqui dentro. Eu sei, vocês não sabem. Eu sei, vocês não sabem. Ninguém quer chutar, além das meninas que disseram que era doce, um espelho. Palpite, tá todo... Ninguém quer dar palpite. Ah, vocês sabem, né? Se tivesse um bando de criança aqui, ia ter até um unicórnio aqui dentro, né? Vocês sabem disso. Doente, A Rê falou que tem um sapato. Sapatos lindos, coloridos, pode ser também. Será que Que mais? É laço de cabelo. Um laço de cabelo. será que Ih, quem diz que sabe não conta. será que a Frozô conseguiu prender o arco-íris que todo mundo tanto vai buscar? Não sei, mas as meninas disseram que tinha maquiagem dentro. Maquiagem Será? É? Será? pela Será que tinha maquiagem? reação, não sei. Posso contar então o que tem dentro dessa caixa? Um pó mágico. Olha! Meninas, vocês estão demais hoje. Um pó mágico de pirulim-pim-pim? Posso contar então o que tem dentro da caixa da Frozô? Pode. Eu sei. Vocês não sabem. Então, a Frozô passou alguns dias, né? Pensando se ela mostrava, se ela não mostrava, até que ela encheu assim o peito de ar, de alegria e disse que ia dividir com todo mundo o seu segredo. Ela então chamou todo mundo da floresta, todos os amigos, o leão, a girafa, o tigre, todos aqueles animais que a gente falou ali antes, ela chamou. Outros ficaram sentadinhos assim, na sua frente. E ela então desceu da sua caixa. E ela então contou o que tinha dentro dela. Qual era o seu segredo? Ai, é um segredo tão lindo. Eu chego a me arrepiar de tão lindo que ele é. Conto? Conto ou não conto? Conta! Conto ou não conto? Ah, eu acho que eu posso contar. Eu acho que a gente faz outra live terça que vem. E daí na terça que vem eu conto. O que vocês acham? Pode ser? A Rê tá aqui. Conta! Ai, meu Deus! Já tá me dando catapora. Vou contar então. Como a Frozô
Era uma centopeia que tinha um coração muito grande e cabia todo mundo da floresta naquele coração. Ela então conheceu vocês, todo mundo que está ouvindo essa história. E ela então teve que pedir mais um coração para colocar todos os seus amigos e mais vocês que estão aqui ouvindo essa história. A Frozô ama todos vocês. Muito obrigada. Ai, que lindo! É linda, né? É linda. Como a gente se apaixona por uma história. Eu me arrepio, eu tô toda arrepiada, só que toda vez que eu conto é um quentinho que dá no coração, sabe? É que aquela eu sou apaixonada pela É a primeira história, né? A história do coração. Todos nós temos aquela história jeito, que é... Né, eu acho que todo... E tá cortando, peraí. Voltou, Gi. Voltou? Eu ia falar que todo contador tem uma história que tinha, né? Aquela que você conta assim com a alma, porque ela mexe com você em lugares diferentes, assim, né? Acho que todo contador tem isso. Tem uma tem uma do André Neves, Lino, é a história. Acho que todas as histórias do André Neves são maravilhosas, assim, né? Tem a Malvina, tem que inventava coisas, tem o Lino, a história linda do Lino e da Lua, que é linda essa história. Então, são histórias que dão um coraçãozinho pra gente, sabe? Dão um quentinho mesmo. Porque são histórias muito bonitas, assim, muito bem escritas também. Isso também é muito importante, tu ter uma história bem escrita pra tu poder contar, né? A Karen falou de dar coraçãozinho. Quem tá aí na live, manda coraçãozinho pra gente, que a gente quer também. Frozô deu coraçãozinho pra vocês. Manda coraçãozinho. Ó as maninhas lá, a Melissa e a Sofia. Mas, Karen, você começou a se apresentar. Opa! Eita, Gi, tá com atraso o vídeo. Pode falar. Eu acho que eu tô com delay aqui. Pode ir, que eu acho que tá dando delay aqui pra mim. Pode ir, segue o baile. Bom, Karen, você iniciou contando essa linda história da Frozô pra gente, né? A história que te marca enquanto contadora de histórias. Então, fala para quem tá aqui, que ainda não conhece o teu trabalho. A Gi caiu, mas já já ela volta. Para quem não conhece o teu trabalho, quem é a Karen? Quem é essa contadora de histórias? Da onde que surge? Para onde vem? Para onde vai? Fala um pouquinho de si. Então, eu sempre tive muito medo de contar histórias. Na verdade, eu sempre trabalhei com crianças, né? Eu fui uma crecheira, uma época, eu cuidei de crianças em casa muitos anos, uns 8 anos. E como eu sempre fui muito chegada nas letras, né? Nos livros e histórias, eu comecei a trabalhar numa biblioteca, né? Como estagiária, mas eu não contava histórias. Eu morria de medo de contar histórias, eu achava que todo mundo ia me achar ridícula. As crianças iam dizer, nossa, que coisa boba, sabe? Uma coisa assim. Aí eu saí desse lugar onde eu trabalhava e comecei a trabalhar num outro lugar em biblioteca também. E nesse lugar me disseram, tu vai ter que contar história. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu pensei, né, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei contando histórias, lendo nos livros para as crianças. E daí eu fui vendo que eu lembrava da história depois, e daí eu contava ela diferente. E a minha primeira história que eu confeccionei, eu fiz com um pauzinho de churrasco. Tirei xerox colorido dos personagens, colei naquele palitinho de churrasco e eu fazia tipo assim, sabe? E aí aquilo foi indo, a empresa me proporcionou muitos cursos, foi uma empresa que eu evoluí muito como contadora de histórias, que foi o Sesc, né? E fiz vários cursos, vários seminários,
várias atividades. Eu ia nas escolas, a gente atendia 10 cidades de abrangência, né? Então, imagina, em 10 cidades, todas as escolas, a gente fazia uma maratona, assim. Eu ia de manhã e saía só de noite. Às vezes dormíamos na cidade também. E eu descobri o prazer de contar histórias. O prazer de olhar o olhinho do menino, assim, da menina te olhando e brilhando. E até aqueles que não estavam muito interessados no início, mas que depois pegaram um gancho numa história e aí eles vão, né, numa parte da história e não pararam mais. Depois disso, depois que me capacitei bastante, assim, surgiu uma oportunidade de eu dar oficinas de contação de histórias. Então, aqui no Sul, em São Leopoldo, a gente tem a Unicinos, que é uma universidade bem grande aqui. E a gente fechou e eu dei algumas oficinas de 12 horas presenciais na Unicinos, né? E aí, depois disso, só foi. Eu fui para cidades aqui de perto para capacitar professor e toda essa coisa, sabe? Toda essa função toda o que a contação de história fez na minha vida. Eu comecei a falar melhor, eu comecei a me comportar de uma maneira diferente nas contações de história, tanto como palestrante, tanto quanto oficineira. Ainda tenho um pouquinho de medo de público grande, né? Às vezes nas feiras do livro que tinham, eles botavam eu lá no palco e eu vou te dizer assim, ó, passava trabalho. Se vai lá, e a Karen ia lá e fazia, né? Então são tudo coisa. Aí chegou a pandemia, né, gente? Que acabou. A biblioteca do Sesc de Taquara fechou de vez. Fecharam mais bibliotecas também. Eu acabei sendo demitida, né? Fui afastada. E como eu sou formada em letras, eu estou tentando agora um contrato, mas como a gente sabe, a pandemia aqui está bem complicada. A gente teve muitas mortes agora nos últimos meses, né? De fevereiro para cá. Tá bem feio a coisa. Então, filhos de amigas minhas que estavam em escola particular, que não teriam onde deixar as crianças, né? Estão deixando comigo. Acabei eu virando a tia Neca, porque a Neca é de infância, né? E quem é mais íntimo meu me chama assim. E aí eles vêm na casa da tia Neca. Então eu voltei a cuidar de crianças, né? Tô na minha casa nova. Lembra, Guris, que eu tava falando da minha casa nova? Já tô na minha casa nova, já me mudei. Então eu tô em casa, né? Tô em casa, cuido das crianças, cuido da Melissa e da Sofia, que apareceram ali antes. Tem mais um menino, o Murilinho. Tem o Miguel, tem a Alice, que é minha filhada. Então as coisas estão assim, estão indo. A gente está em passinhos, assim, né? E é tudo muito novo, tudo muito difícil com essa pandemia. As aulas não voltam, o pessoal não sabe, não contratando. E aí a gente está ficando, tô ficando aqui cuidando dos pintinhos aqui em casa. Essa pandemia mudou bastante a vida de todo mundo, né? A rotina. Realmente, infelizmente, muita gente acabou perdendo emprego. A gente sempre fala, né? O setor da educação, o setor da cultura é o que mais sofre nesses momentos, porque a primeira coisa que cortam deveria ser a última, na verdade, porque a cultura é o alívio nesses momentos tão complicados, e a educação é o que move para a gente transformar esses momentos. Então, é muito louco como corta-se isso quando, na verdade, não deveria haver corte, né? Mas é muito legal, Karen, nas suas redes. Eu sempre acompanho, quem tem a Karen aí, quiser adicionar ela, seguir ela, fica à vontade, que ela posta algumas vezes algumas atividades, porque é aquilo, ela não está trabalhando como contadora de histórias no momento, mas ela sempre está fazendo alguma coisa, que contador de história está aí, né? E a gente acompanha os vídeos dela com as crianças. Ela fez uma atividade de ovo de Páscoa, agora nesse período da Páscoa, com as crianças, que eu olhei o vídeo e falei, ai meu Deus, eu também quero Foi muito lindo. É o nosso dia a dia, né? As crianças vieram, tinha o coelho, vem gente,
E é tão engraçado que até o meu filho fica fazendo suspense, batia na porta, fazia de conta que era o coelho, e era uma função. E aí aquela coisa assim, tem que dar orientações, né? A gente tem que orientar que não pode pegar o ninho do outro, né? Do amiguinho, tem que procurar o seu ninhozinho, o seu nomezinho. Então, eu gosto muito disso, assim, e eu sempre digo assim que eu acho que eu nasci para fazer isso, sabe? Para trabalhar com criança. Eu até estou pensando em fazer uma outra faculdade, puxando um pouco para o lado da educação infantil. Mas isso é só um pensamento que, né, tá vindo. Eu terminei uma pós agora em literatura brasileira e contemporânea. Então agora eu quero ver se eu consigo. Tô pensando, vamos ver. Eu não consigo ficar sem fazer alguma coisa, sabe? Sem Essa estudar. galera da Sem... educação não consegue ficar parado, né? A gente sempre quer se atualizar. E aí, quem sabe eu não vou mais ou menos para esse lado, assim, né, de continuar contando história, porque isso para mim agora ninguém mais tira de mim, isso é meu, ninguém me tira, é meu. Eu sou taurina, egoísta, possessiva, então é meu, ninguém me... Meu e meu. Mas eu tô pensando seriamente em fazer alguma coisa na parte da educação infantil também. Legal. Bem legal. Uma excelente contadora de histórias. Uma excelente contadora de histórias. Tem uma super bagagem. Eu acredito, Karen, que, né, eu acho que ainda vai demorar um tempo para as coisas, óbvio, se normalizarem e tudo. A gente está, querendo ou não, aqui no pior momento da pandemia, né? Por incrível que pareça, a gente nunca esperou falar isso em abril de 2021, mas estamos no pior momento da pandemia. Então, não adianta também a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? E o que a gente tem no momento é o que é possível e a gente vai lidando com isso. Mas eu acredito que quando as coisas normalizarem novamente, todo esse conhecimento que você está adquirindo, isso só vai te enriquecer ainda mais, né? Só vai te deixar ainda mais excelente no que você faz. Então, tenho certeza que muitas portas aí se abrirão. E quem está nessa live ou quem for assistir depois, porque a gente vai tentar compartilhar ela no YouTube, se tudo der certo, porque eu estou com um problema com a tecnologia, lembrem-se de contratar a Karen. Ela conta histórias também virtualmente, né, Karen? Se alguém te ligar, você vai, conta histórias, tá aí disponível. Então, quem está assistindo a live é uma possibilidade de ouvir e sempre ver e acompanhar essa contadora de histórias que a gente fala. É muito incrível e no nosso curso também nos ensinou muito. Afinal de contas, eu e a Gi não conhecíamos histórias circulares. E a gente aprendeu história circular com a Karen. Depois que eu aprendi, Karen, depois que você ensinou pra gente o que era uma história circular, todo o curso a gente sempre falou dessa história circular com os alunos. Tá? Então você que não conhece história circular, a Karen explica para vocês o que é esse negócio. Eu posso contar primeiro para explicar depois. Oi, Gilmar, querido. Meu amor. Só colocar um adendo. Galera, se alguém tiver qualquer pergunta para Karen, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, uma bolinha com um sinalzinho de pergunta, manda lá que no final a gente faz perguntinhas para Karen, tá? Pode falar, Karen. Num curso de contação de histórias que eu participei de vários, assim, para me capacitar bem, né, para poder chegar legal para contar. Eu me deparei com um tipo de história que se chama história circular. Então eu vou pedir para vocês, então, eu não estou enxergando vocês, mas façam. Eu vou fazer os gestos e vocês me acompanhem, tá bom? A história que eu vou contar agora para vocês é a história do caranguejo e do coqueiro, tá? Presta atenção. Era uma vez um rio. Faz aí. Na beira desse rio tinha um coqueiro. Embaixo desse coqueiro morava um caranguejo. Um dia, um coco do coqueiro caiu em cima da cabeça do caranguejo, tadinho. E ele então chorou, suas lágrimas viraram um rio. É verdade, gente. E na beira daquele rio tinha um coqueiro. E aí, embaixo daquele coqueiro, morava um caranguejo.
Um dia, o coco do coqueiro, pá, caiu em cima da cabeça do caranguejo, tadinho. E ele então chorou, 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 e as suas lágrimas viraram um rio. E, gente, vocês não acreditam, mas na beira daquele rio tinha um coqueiro. E embaixo daquele coqueiro morava um caranguejo, gente. Teve um dia que o coco do coqueiro caiu em cima da cabeça do caranguejo e ele chorou, chorou, chorou e as suas lágrimas viraram um rio. E essa, então, é uma história circular. Ela começa onde ela termina e ela termina onde ela começa. Eu brinco que ela é uma história pegadinha. Tu pega alguém que não conhece a história e aí tu fica ali, né? E faz, e a pessoa faz junto, porque o segredo é a pessoa fazer junto contigo. No final, até ele descobrir que a história não vai terminar nunca, ele já pagou o maior mico contigo. E aí... É uma história, dá pra criar várias histórias em cima da história circular, né? Teve uma escola que eu fui, a EMEL, que é bem mais retirada, assim. Eles me chamaram depois para ir lá de novo, eles me chamavam sempre para ir lá. Ou para contar história, ou para fazer mediação de leitura, sempre me chamavam. E aí, eles me chamaram lá e eles criaram uma história circular pegadinha para me pegar. Ah, vai. Mas aí não lembro bem direito, era do macaco, que o macaco pulava no galho, uma coisa assim. Então, eles criaram uma história circular. E isso, para tu trabalhar com os alunos, é muito legal, né? Porque desenvolve a imaginação deles, eles acham engraçado, porque vamos pegar ele na pegadinha e tal. Então, vale muito a pena, é muito legal. É legal porque você cria uma cultura de contar histórias, né? Porque é uma história Exato. pegadinha e tem coisa que as pessoas gostam mais do que uma boa pegadinha. Tipo, ai, fulano de tal me enganou, eu tenho que fazer também. Eu caí na história dele. Na primeira vez que eu ouvi essa história, eu juro que eu demorei para me ligar que voltava. E aí, acho que na segunda vez que eu estava no Rio, eu falei, oxi, mas peraí. A primeira vez... Eu ainda tô nesse Rio, meu Deus. Não, mas é muito legal. A gente explora várias coisas, assim, na contação de história, né? A importância que o lúdico tem na vida da criança. Às vezes a gente não sabe o que a criança está passando em casa, né? Se eu falei já para vocês no curso que a gente fez, a gente não sabe o que ele está passando, a gente não... Às vezes aquela história que tu tá contando, ela muda a vida de uma criança, né? Aconteceu já de uma vez a gente tá numa maratona de contação de história, era eu e mais uma outra pessoa contando, e a a questão de explicar a história depois, né? Que a gente não explica a história. E aí a outra contadora explicou e o menino olhou para mim e disse, ai tia, então eu entendi errado. Eu disse, não, meu amor, tu não entendeu errado. Tu entendeu o que o teu coração queria entender, né? Então, para a história dele, né, para a vida dele, para a história de vida dele, a história teve um final, né? Teve um desfecho, tanto na história como a história lúdica, né? E como na história da vida dele também. Esse é um ponto bem complexo. Eu e o Lê aqui, né, Lê? A gente sempre fala, a gente sempre pontua muito isso. A história, ela vai chegar em cada um de acordo com a vivência de cada um. Isso seja criança, seja o adulto. Como essa história vai chegar até mim, não é da mesma maneira que vai chegar até o Leandro, vai chegar até a Karen. Cada pessoa, de acordo com a sua vivência particular, vai ter um entendimento e vai tocar num ponto diferente. Por isso que é muito complicado você pontuar a história isso, ponto, né? Que causa esse tipo de reação, que não é nada legal. Então, não explica a história. Por exemplo, tu quer que a tua criança ouça, a tua criança entenda uma determinada situação. Conta uma história. Conta uma história. Ela vai entender. Ela vai entender do jeitinho dela. Ela vai entender que o xixi não é para ser feito aqui. É para ser feito lá no vaso do banheiro, né? No sanitário do banheiro.
ela vai entender, tu não vai precisar explicar para ela. É aquela né? velha história de achar que criança você tem que desenhar tudo que criança não entende. Isso é uma grande mentira, né? A gente tem essa... Eu, na verdade, para quem precisa desenhar para adulto, muitas vezes, né? Exato. E, Deixa e eu é muito mandar um beijo aqui pra tia Sabonete, que tá mandando beijo. Beijo, tia Sabonete. Saudades também dos nossos eventos. Tudo parado, mas estamos aí na luta. Sim, e é muito interessante pensar, justamente nisso a Karen falou, não explicar a história. A história, ela é simbólica, né? Ela é um símbolo. E é muito legal porque há coisas que a gente não consegue explicar falando, mas o símbolo faz todo sentido pra gente, né? Por exemplo, o que que é um símbolo de afeto? Às vezes um símbolo de afeto é você dar um abraço. Às vezes símbolo de afeto é você estar do lado da pessoa quando ela tá chorando. É um símbolo, mas representa algo. Você não precisa falar que aquilo é afeto, ó, isso é afeto, eu estou te dando um afeto agora através desse abraço. Não, eu só te dei esse abraço. É a mesma coisa com a história. Às vezes eu só dou a história e o meu ouvinte automaticamente ele vai sentir através do símbolo que aquela história teve, o que ele achar que ele deve sentir. Por isso que a gente sempre fala, ouça o teu ouvinte quando termina a história, né? Deixa ele falar. Antes de você criar os teus conceitos, ou já falar, vocês entenderam que essa história é sobre fulano de tal que não deve fazer tal coisa? Não, deixa ele dizer o que ele sente daquela história. E você conhece muito mais do teu ouvinte quando você faz isso, né? E aquela coisa assim, quando termina a história, que alguns vinham, né? Diziam assim, nossa, Prof. Karen, adorei a tua história. O menino fez isso, né, por causa daquilo, daquilo, daquilo. Eu disse, então, não é que é verdade? Né? Então, nesse sentido, assim, tu vê, a gente não pode subestimar a inteligência da criança. A criança é muito inteligente, gente. Eu sei pelos memes, assim, às vezes em quando me dão cada volta, assim, se eu não for ligeiro, olha, eles dão a volta em... Quantas vezes eu recebi percepções, Karen, de histórias que eu, enquanto contadora, não tinha. Eu, enquanto contadora, contando e ter estudado a história, eu não tinha visto por aquele ângulo. E aí a criança de 6, 7 anos chega para mim e fala, tia, isso da história. Não é que é mesmo? Olha só. Então, assim, essa troca é essencial, é essencial. E a questão, assim, a gente... para bebê não conta. Conta. Já contei aniversário. Era maravilhoso, gente. Era maravilhoso. A gente usa muita cor, né? Muita cor. A gente usa música, né? E aquelas perninhas fazendo assim nos carrinhos e a rodinha das crianças assim nos carrinhos na tua frente para ouvir a tua história. É maravilhoso. E é desde pequenininho. Não tem como tu deixar uma criança... Eu acho um pecado deixar uma criança sem história por achar que bebê não entende. Eu acho que não é. É um momento dele ali, é um momento de felicidade, é um momento onde ele está tendo carinho, ele está tendo amor, porque aí contar a história não é só ela chegar e contar a história, né? Tu passa amor, tu passa carinho naquela história, tu quer olhar para tua criança e dizer para ela olhar para ti, né? Com aquele olho brilhando. Para mim, é a melhor coisa do mundo. Não tem coisa melhor, assim, não tem mesmo. É um momento de entrega, né? É um momento em que você está ali totalmente disponível àquela criança. As nossas crianças de hoje em dia, principalmente, que às vezes nessa correria louca que a gente vive, né? Tá cada vez mais o afeto se distanciando. É de extrema importância. Aquele momento que a criança vai falar, poxa, o adulto está completamente disponível para mim, né? Ele está disponível ali para chegar até mim. Então, isso é muito legal. A Helene está falando... Agora, com questão da pandemia, que tu não pode tocar, que tu não pode abraçar, né? Eu acho que o brasileiro todo é toque, né? É sinestésico, tu tem que ficar pegando. E agora não se tem isso não se pode mais, né? Sim. Então, eu acho que a história, ela vem como um abraço, ela vem como um carinho, né? Nesse momento, assim, em que a gente está vivendo agora, em que a gente não pode se tocar, né? Sem sombra de dúvida.
Sem dúvida, realmente. A Helenice comentou aqui que os bebês ficam encantados quando a gente utiliza sons. É muito legal. Uhum. Eu trabalho numa ONG, numa escola em que é dividido, né? O maternal, o ensino fundamental, maternal, educação infantil e um serviço de escola e vida que é para crianças maiores. E é muito interessante como você vê que, independente da faixa etária, todos amam histórias e todos reagem à história de uma maneira diferente. Os maiorzinhos têm uma maneira de reagir e era muito engraçado porque no começo eu ia contar histórias para os maiores e eles tinham aquele tipo, ah, lá vem história. Porque, né, teve algumas, a gente fala que às vezes teve alguma experiência na vida em que a história não foi tão positiva. Mas depois de um tempo se tornou, tio, você vai contar história? Então, olha como a gente transforma pelo jeito que a gente conta a história. E os bebês, eles são muito receptivos, né? Você não precisa nem falar história. Você só fala, ei, vem aqui, eles já estão indo ali, feliz da vida. Então, é muito gostoso porque é receptivo. Tá ali pronto o tempo inteiro. E o que você entregar vai chegar com muito amor e vai te devolver muito amor. Porque contação de histórias é troca de energia. Você acredite ou não acredite em energia, é científico, é troca. Sim. Eu, na verdade, contava nos lares de idosos também, né? Então, eles achavam aquele momento, eles se emocionavam, porque eles lembravam, tinha alguns pais deles que contaram histórias para eles, né? Então, eles lembravam dos netos, lembravam dos filhos. Então, às vezes, eu saía de lá assim, ui, sabe, pesada, porque era muita emoção para eles, assim, sabe? E aquilo passava pra gente, querendo ou não, a gente absorve, não tem, né? Então, a história é para todo mundo, não é só para criança, não é para todo mundo. Tem um lar aqui, eu acho que eu já falei isso no curso para vocês, tem um lar que a gente tem aqui na região, que é o Lar Padilha, é um lar de acolhimento de crianças com vulnerabilidade social. E a gente, quando eu ia lá, eu contava a história do pescador do Rei do Anel, que eu contei no curso também. E contei, daí a gente ia mais. Algumas vezes nós íamos lá, né, para contar. Eles sempre me pediam para contar essa. Porque como é uma história de esperança, é uma história de que a gente, quando tem fé e a gente acredita, as coisas vão acontecer. Então eles pediam sempre para eu contar essa história para eles, né? Então Spoiler para todo mundo que tá aqui. Para quem não conhece a história do Rei, do Pescador e o Anel, sexta-feira aqui no Insta e no YouTube vai ter essa história comigo e com a Gi contando elas para vocês. Então, se vocês não conhecem o Rei, o Pescador e o Anel, spoiler só para quem tá aqui, não espalha para mais ninguém, por favor. não contem para ninguém. Mentira, pode Conta para todo mundo, pode contar. Não conta história não, mas conta para todo mundo que vai ter não, história. não, gente, pode espalhar. Mas é muito interessante, né? Como quando a gente estava falando de bebê, eu estava aqui pensando, né? Quando é uma criança pequena, a gente trabalha muito com os sentidos, né? Então, nas histórias para crianças maiores, a gente trabalha muito com todos os sentidos ali, apresentando os sentidos. E as crianças, conforme vai mudando a idade, a gente vai, através das histórias, trazendo referências de mundo para essas crianças, referências de vida, de ensinamentos. E aí, quando a gente para pensar na história lá para o idoso, a gente está trazendo para eles o quê? Lembranças, né? Lá para os pequenininhos, a gente trouxe referências para a vida. E lá, né, quando é para um idoso, a gente vai trazer as lembranças dessa vida. Então, é muito louco isso, é muito legal. E histórias simples, assim, Rapunzel. Sim. Rapunzel é maravilhosa de contar. O Chapeuzinho Amarelo. O que mais? A história do Lino, a história da Malvina, a história do Elefante Caiu. Então, assim, a pessoa só tem a ganhar em ouvir histórias. E nós, contadores, ganhamos mais ainda, né? Porque a gente mexe com o carinho e com a emoção das pessoas, né? Claro que tem aqueles que não gostam, né, gente? Que não gosto, não quero, não vou. Mas
Tudo bem. Algo que eu penso muito é que o contador de histórias, ele deveria estar presente da educação infantil até ao final da educação. Seja ela o ensino básico ou seja a vida acadêmica, né? Dependente disso, o papel do contador de histórias é importante, obviamente, que dependendo da faixa etária, esse papel vai mudando. Então, deveria-se haver maior valorização do contador de histórias. Para mim, faculdade de pedagogia deveria ter um módulo, se não tem, um módulo só de contação de histórias, um semestre só para trabalhar esse aspecto, porque as histórias são muito, muito importantes para a construção da sociedade. Qualquer sociedade que nós tenhamos, as histórias são o que moldam elas. Então é necessário que a gente trabalhe essas histórias, que lá na educação infantil essas histórias nos ensinam sobre respeito, sobre diferença, sobre valores. A gente vai crescendo e essas histórias nos ensinam sobre nós mesmos, sobre os nossos conflitos, sobre os nossos problemas. Eu acredito que nós seríamos adultos muito mais conscientes e por vezes menos nos cobrássemos menos se as histórias nos ensinassem isso, ou melhor, elas nos ensinam, mas se tivesse alguém que nos acompanhasse até a vida adulta, mostrando que está tudo bem errar, porque às vezes a gente não entende isso, que está tudo bem, às vezes não estar tudo bem. E as histórias fazem isso, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira sábia, e que por vezes não é valorizado. E torna também, desde pequenos, né, desde berçário, torna uma criança mais humana, né? Sem dúvida. Uma pessoa, um adulto mais humano, mais cativante, mais... sabe, com essas grosserias do mundo, essas coisas que a gente vê por aí, que cada vez... A gente vê mais tolerantes, Marta, é isso mesmo, torna as crianças mais tolerantes, mais pacientes. Eu acredito muito que a contação de história deveria ser uma matéria fixa também, sabe? Numa faculdade de pedagogia, uma faculdade de português, de história, de matemática, porque tudo é uma história, né? Tudo é uma história, tudo é um contar. Tudo é um interpretar, tudo é uma situação que tu está mostrando para o outro. Então, eu acho que em todas as disciplinas... Olha, entrou a Liane aqui, que era a minha coordenadora na FACAT. Oi, Liane. E eu acho que realmente, sim, todo mundo deveria ter acesso a histórias desde berçário até a faculdade, até o final. Eu acho que é de extrema importância isso. Realmente. Bom, só o nosso horário já deu, né? Já estamos aqui às 8 horas, gente. 1 hora de conversa passa voando. Nossa! Já! E a gente só conseguiu ficar 1 hora porque ainda caiu, né, a live. Porque o Insta só deixa 59 minutos. Sim, que eu ainda caí. Mas estamos aí, firme. Bom, eu vou deixar a Karen passar a palavra para ela fazer as considerações finais dela. Primeiramente, a gente já agradece, Karen, pela participação, por ter estado conosco aqui. É sempre bom conversar com você. Vamos marcar mais encontros, sim, porque é sempre muito bom. Para quem não conhece a Karen ainda, ou para quem chegou pela Karen e não conhece a gente, aqui em cima está o título Compartilhando Trajetórias. Você consegue ver cada um de nós, segue lá cada um de nós, segue as nossas redes sociais, esteja atento. Lembrando que o nosso cronograma de atividades está disponível, cronograma de postagens que a gente vai ter a partir dessa semana até o final do mês. Aí muita novidade. Terça-feira que vem, às 7 horas da noite, estaremos em live novamente, se tudo der certo, trabalhando, né? Realizando esse trabalho aí de história, da gente pegar uma história e destrinchando ela e vendo ela se transformar e ganhar vida. Então, quem puder estar conosco aqui ao vivo, fique à vontade, tá bom? Gi? É isso, lembrando. Peraí que o som ficou bem baixinho. Vocês estão me ouvindo? A gente ouve normal, cara. Karen, Deixa eu falar é porque mais te piada. ligaram. É porque te ligaram. Provavelmente é porque te ligaram. Que loucura. Mas fica aí que já volta. Você tá conseguindo nos ouvir ou tá muito... É que eu não ouvi vocês, tá? Você não... Mas então, a gente para encerrar essa conversa,
É uma coisa muito simples, assim, contem histórias. Contem histórias para os seus filhos, contem histórias para as crianças que moram em volta de vocês. Deem valor para essas histórias, deem valor para o que elas estão passando para as crianças. Se tu é professor, conta história para adolescente, para pequeno, conta história. Só conta, sabe? Conta que tu vai ser mais feliz e a pessoa que está te ouvindo vai ser muito mais feliz ainda. Então, contem histórias que é fascinante. É fascinante. Tá bom? Bom, obrigada, Karen. Muito obrigada. Lembrando que a gente conheceu a Karen no nosso curso. A Karen foi aluna do nosso curso. Eu nem lembro de qual turma, Lê. Foi da terceira, quarta? A Karen foi da terceira turma. Da terceira turma. Foi um prazer imenso ter você com a gente, Karen. A gente teve uma troca muito linda durante o curso. Espero que o curso tenha te agregado, tenha te trazido coisas boas e espero que esse nosso encontro permaneça por muito tempo aí, que nos carreguemos aí pela vida, viu? Muito obrigada. Isso aí. E se tudo der certo, amanhã essa live estará lá no nosso canal no YouTube. Então, quem não conseguiu pegar ela inteira ou aconteceu aquele problema de cair, a gente junta os pedacinhos e sobe ela para lá. Então, vocês conseguem reassistir, fica lá gravado, compartilhar com todo mundo, tá bom? Karen, muito obrigado mais uma vez. A todo mundo que esteve aqui ao vivo conosco, muitíssimo obrigado. Um beijo, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.